senão a gente perde tempo demais. Bom dia a todos. Espero que a semana de vocês seja muito positiva. Quem que é esse aqui do lado, hein? Um que na morte aqui. A cada hora vocês aparecem com telefones diferentes, trem esquisito, entendeu? Ah, Mateusão, beleza? Bom dia, tudo bem? Ô, Matheus, ó, tá ligado quem é que tá dando show na Série B, né, rapá? Respeita o Cruzeirão cabuloso, maluco! Aqui tá achando só porque a gente é Série B e para de torcer? De jeito nenhum, entendeu? Vamos. Ô, gente, já pra você ver, dá dó demais do Cruzeiro, né? Nossa senhora, o Cruzeiro tem 3 vitórias, 3 pontos no campeonato. Ah, não, gente. Ah, não, ó. Desisto. 2020 podia ser anulado, entendeu? Nossa senhora. Eu fico com dó, sabe de quem? Da Angelita. Angelita é cruzeirense, coitadinha, doente. Nossa senhora, deve estar na sofrência. Ah, enfim. Se vocês encontrarem com ela, porque eu não encontro mais meus colegas, você vê, a gente, professor, não encontra, eu vejo vocês, não vejo eles. Manda um abraço para a Angelita para mim e fala que ela deve estar na sofrência. Matheus, lembra disso, beleza? Lembra de mandar um abraço cruzeirense aí para Angelita quando você vê ela, tal. Fala que a Série B vai ser, nossa senhora, voltar. Ô, Ana Luísa, voltar aqui com aquela blusa bonita azul do Cruzeiro que você tem, entendeu? Enfim, deixa para. Vamos falar disso não, porque senão, quando a gente fala demais, estraga. E o Cruzeiro tem talento para estragar as coisas, certo? Bem, já que o nosso assunto hoje é sobre tristeza, vamos falar do nazismo, correto? Deixa eu só achar aqui o meu material de revisão para compartilhar com vocês. Tá aparecendo aí? Estão vendo, não estão? Olha só. Peraí, cadê? Nazismo alemão, certo? Galera, seguinte, nós ainda temos a nossa aula de... Porque eu acho que a nossa apostila ela vai até... Ah, não, ela pega a Segunda Guerra. Nós temos, para discutir ainda, as nossas aulas dessa semana e da segunda-feira que vem. Porque, confirmem para mim, vocês estão ligados que vocês têm um simulado na quinta e sexta. Estão ligados disso, não estão? Estão sabendo, né? E a matéria é esse assunto, certo? A matéria é o que a gente estiver estudando aí sobre... A matéria do simulado é o que a gente está estudando sobre essa apostilinha de revisão. Bem tranquila, mas a gente pega aí esses 3 grandes assuntos, tá? Crise de 29, nazismo e fascismo e como é que cada um desses governos chega ao poder. Okay? Lembrando que, como nós temos 2 aulas de hoje, a gente vai dedicar esses 2 espaços, né, as nossas 2 discussões sobre o que a gente chama de ascensão fascista. Né? O que é isso? Como é que esse pensamento autoritário ele ganha força, principalmente na Alemanha, certo? E o porquê que vai tornar o caso da Alemanha diferente de todos os outros? O que eles têm em comum e o que eles têm de diferente, principalmente, principalmente quando a gente comparar com o caso italiano, ok? Desde já, eu preciso lembrar isso daqui para vocês. Olha só. Quem inicia, o país que começa com as teorias totalitárias, lembrando o que é o totalitário? São as pessoas acreditarem na mesma coisa. Né? As pessoas seguirem a mesma ordem, seguirem o mesmo ideal, seguirem o mesmo valor. Okay? Quem dá início a esse tipo de governo são os italianos. É um modelo fascista, liderados pelo Mussolini. E é o Mussolini que vai implementando, que vai colocando aquela questão de que um país, para ele ser forte, ele precisa ser um país militar,
um país, para ser forte, ele precisa que todas as pessoas convivam e pensem do mesmo jeito, certo? Ô Pedro, Oi, não, eu esqueci de falar. Galo 3 vitórias, 9 pontos. Matheus. Matheus, no meio da minha aula você vai falar um negócio desse assim pra você ser expulso, entendeu? Pra você perder o ano, pra você tomar bomba, cara. É muita ousadia, é muita ousadia. É, é, eu gosto, sabe do quê? A gente ouve falar que a sociedade existe gente sadomasoquista. Tem isso, gente. A gente tem que entender que tem gente que gosta de sofrer, tem que gosta de perder ponto. Olha o caso aí do colega de vocês, por exemplo. É atleticano, gosta de sofrer, ainda gosta de perder ponto. Falei de bobagem, perdeu. O mesmo tanto de ponto que ele falou que o Galo tem, ele perdeu no bimestre. Pronto, perdeu 9 pontos. De vacilo. Ah! Rapaz, falar do Galo de novo aqui é expulso da live. Eita, que a gente não aceita opinião contrária. Mas olha só, se liguem, que esse assunto é muito sério. Principalmente porque a gente tem que debater com, com as questões que nós estamos passando hoje. Né? Aconteceu no Brasil, nesses últimos dias, um caso extremamente pavoroso e que tem levantado um grande debate. E a gente precisa discutir sobre isso, certo? A gente não pode deixar esses episódios passar. Já comento, ok? Mas a situação aqui, galera, é a seguinte. Quem dá início a essa forma de governo, com essas características, de que o povo ele tem que pensar igual, tem que pensar com a mesma religião, tem que pensar com os mesmos valores, tem que apoiar as mesmas coisas, tem que defender as mesmas coisas, culpar os mesmos grupos. Quem começa esse tipo de governo, que a gente vai chamar de governo totalitários, é a Itália, certo? E aí o que eu queria que vocês entendessem? Que o que a gente vai analisar a partir de agora é como é que a Alemanha, né, principalmente liderados pelo Hitler, mas ele não é o único. É isso que eu queria que vocês entendessem. É muito fácil, desde já vou começar o assunto com isso, certo? É muito fácil as pessoas pegarem o exemplo do nazismo, né, pegarem o que ocorreu na Alemanha, as atrocidades, a violência, a perseguição, os assassinatos, as execuções, a guerra, e colocar tudo isso nas costas do Hitler, sacou? E por que que isso é um problema? E por que que isso é uma questão que a gente precisa analisar? Porque isso é muito fácil a gente transferir a culpa, sabe? E isso é algo que a gente faz a todo momento. Ah, minha nota na prova foi baixa, mas a culpa disso é de quem? Não, a culpa disso é do IAD. Nossa, não dou conta de aprender nesse modelo e papapá. Aí, o boca aberta, eu tô falando de vocês não, tá? Tô falando porque eu passei por isso aí numa outra turma. Aí o boca aberta pega e culpa o IAD. Aí, quantas aulas foi no IAD? Nenhuma. Quantos vídeos assistiu? Nenhum. Quantos livros fez? Nenhum. Quantas tarefas? Nenhuma. Ah, não, mas a culpa é do IAD. Não consigo, não dou conta de aprender. Aí, não, aí vai tentar ver aula, faz o quê? Deita e dorme. Né? Não, vou assistir aula deitado, que agora é bom. Certo? Eu rendo mais. Aí apaga. Aí começa a assistir o primeiro horário às 8 e vai acordar meio de meio. Nossa senhora, esse AD me deixa um sono, cansado. Aí coloca a culpa na outra coisa. Certo? Isso é algo que a nossa sociedade faz. E qual é essa situação? O que eu queria que vocês sacassem? Que a mesma coisa, ela acontece com o nazismo. As pessoas na Alemanha cometeram e apoiaram atrocidades imensas. Né? As pessoas foram para a rua, as pessoas desejaram aquilo e ajudaram esse líder extremamente radical a chegar no poder. Aí depois, quando o negócio todo dá errado, né? Quando eles são punidos, já vou jogar lá no futuro, beleza? Atualmente, por exemplo, quando nós, em 2020, olhamos para a Alemanha e perguntamos o seguinte: mas e esse nazismo aí? E esse extremismo, essa violência que vocês fizeram? Não, a gente não. Quem fez isso foi o Hitler,
certo? Ele que foi o líder. Tá, mas quem é que colocou ele no poder? Quem é que apoiou ele nesse tipo de governo? Né? Quando ele deu a ordem para matar todos os judeus, foi ele que puxou o gatilho? Ou foi o povo? Ah, foi o povo. Ah, mas a gente estava seguindo ordem. Tá, mas vocês não sabiam que era proibido, não? Vocês não sabiam que matar os outros? Por mais que você esteja recebendo ordem, por que você está aceitando aquela ordem? Certo? Aí o que o povo alemão ele faz? Coloca toda a culpa no Hitler. Não, mas ele convenceu a gente, mas você se deixou ser convencido. Por que você não bateu o pé e não se impôs para não aceitar esse tipo de atrocidade? Certo? Aí, falando nisso, né, colocando essa situação, a gente precisa entender o que faz o caso da Alemanha ser diferente. Por quê? Comecei comentando que a Itália é quem inicia, né? A Itália é quem começa esse tipo de governo. Mas aonde ele ganha mais força é na Alemanha. E por que o nazismo ele é diferente do fascismo? Porque a Alemanha ela vai conseguir pegar tudo que os italianos fizerem e vai acrescentar característica, certo? Ela vai conseguir pegar um negócio que já era extremo e deixar ainda mais radical. Por quê? Porque, primeiro, existe um líder que convence melhor as pessoas, e o outro detalhe é que o povo alemão está tão desesperado, né? A crise da Alemanha é a maior de todas. Olha só, a Itália, quando ela estava destruída na guerra, quando ela foi traída na Primeira Guerra, quando ela teve a sua indústria destruída, quando ela teve o seu campo destruído, elas aceitaram as ideias fascistas. Na Alemanha, a crise é muito maior. A destruição da Primeira Guerra na Alemanha é muito maior. A crise econômica, a falta de dinheiro é muito maior. Isso significa que o povo alemão estava muito mais desesperado, certo? E quanto mais as pessoas ficam desesperadas, mais elas aceitam qualquer coisa, por mais absurdo que aquilo pareça, saca? Porque qual vai ser a grande ideia do Hitler, né? E por que ele é considerado o culpado disso tudo? Porque, de fato, ele que inicia a ideia, né? Ele que dá a sugestão e ele criou o projeto, e o povo alemão compra o projeto. Compra no sentido de aceitar, né? Apoiam aquilo. E eu preciso que vocês entendam isso desde já. Por quê? Porque hora nenhuma o Hitler mentiu. Hora nenhuma ele escondeu do povo o que ele realmente queria fazer. Sacou? Pedro, não estou entendendo. Vamos lá. Como assim? O que é isso? O Hitler, galera, ele vai pegar uma Alemanha tão destruída, mas tão destruída, tão arrasada, que ele vai propor a seguinte solução: de que se ele tiver o poder, ele vai conseguir devolver a grandeza para o povo alemão, certo? Ele vai conseguir recuperar essa civilização, ele vai conseguir gerar emprego, ele vai melhorar a alimentação, vai ter trabalho para todo mundo, vai ter bons salários, certo? Vida maravilhosa, ok? Só que para isso acontecer, vai ser necessário o povo alemão fazer um sacrifício, certo? O povo alemão tem que pensar da mesma forma, tem que pensar com o mesmo ideal. E que ideal que é esse? Que para atingir essa situação, para solucionar esses problemas, todos os judeus precisam ser mortos. Sacou? Se a gente matar todos os judeus, a gente vai recuperar a vida e a civilização do povo na Alemanha. Simples. Certo? Ô, pera aí rapidinho. Vocês estão ouvindo o cachorro daqui de casa latir? Deixa eu só fechar a porta ali. Beleza? Porque tá uma latição, né? Passou uns bichos na rua. Já volto.
Prontinho, 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 prontinho. Ô, Pedro, Oi. tem um negócio do Hitler que quando ele vai assumir o controle, ele tipo, não é que ele passa a perna em um presidente, um negócio assim, que tava lá governando a Alemanha, ele tira esse presidente? Não tô lembrado, negócio assim, não é? Tem. Quem que tá perguntando isso? Zamara. Tá. Eu já comento, Amara. Por quê? Se liga. Isso é a próxima aula, beleza? Porque agora, Amara, eu queria que a gente focasse nas ideias dele, ok? No último horário, a gente vai ver como é que ele dá errado e depois ele consegue resolver isso, tá? E aí Tá bom. tem uma das grandes armadilhas que ele coloca para o povo, certo? É um grande plano de um incêndio que ele cria e retira o presidente que estava no lugar, o primeiro-ministro, para assumir. Mas isso a gente discute no próximo horário, pode ser? Porque agora, a parte mais importante dessa aula, na verdade, é esse assunto, é o motivo, sacou? É o que está sendo colocado, qual é essa ideia. E por isso, Isamara, a gente não pode confundir o Hitler ter usado estratégias, né, para chegar ao poder e passado a perna nos seus adversários políticos, ter enganado os outros deputados e tudo mais para chegar no poder, do que ele está falando. Sacou? São duas coisas diferentes. Por quê? Porque ele só consegue fazer essas manobras, né? Ele só consegue excluir o outro político, ele só consegue se tornar o governante alemão porque o povo apoia. Todo político que não tem apoio, que não é ouvido, que não é respeitado, se ele tenta fazer uma manobra dessa, vamos supor, de tirar o seu rival do lugar, se ele não tem apoio, aquilo não vai para frente, certo? Então ele precisa que as pessoas comprem a ideia dele, que as pessoas desejem aquilo que ele está propondo. E qual é a proposta? E é isso essa que é a parte séria, sacou? Por quê? Porque ele é um governante que não engana esse povo em relação ao plano. Olha, para que a Alemanha volte à sua grandeza, para que a Alemanha volte a ser uma potência, volte a ser respeitada, a gente precisa de emprego, a gente precisa voltar a desenvolver a nossa indústria, a gente precisa de alimento. Para a gente ter alimento, a gente precisa de uma agricultura forte. Para a gente ter uma agricultura forte, a gente precisa de finanças, certo? Só que para a gente fazer isso tudo, para a gente poder levar essa recuperação em um país muito destruído, né, e o povo alemão está completamente desesperado, certo? Não tem comida, não tem dinheiro, a crise é tão grande. Rapidinho, deixa eu só ver se vocês conhecem essa palavra, só para vocês entenderem o tamanho do caos. Vocês já ouviram falar em inflação? Vocês já ouviram falar nessa palavra? Já, não já? Vocês sabem o que é inflação? Mais ou menos, Pedro, já ouviu falar, né? Tá, vamos lá. Só para vocês entenderem o que é. Inflação, galera, é quando o preço dos produtos começa a subir muito. Quanto mais o preço dos produtos subirem, mais cara a nossa vida fica, correto? Imagina que a conta de energia sobe, a gasolina sobe, o milkshake sobe, o preço da Coca-Cola sobe. O que mais vocês comem? Hambúrguer no Texas? É isso? O hambúrguer no Texas passa de R$19. Quanto que é um hambúrguer aí? Deve ser uns R$19? R$19 um hambúrguer. Ah, não, um que eu achei muito doido. Quanto que é o preço da entrega de sanduíche aí, hein? R$2,50? É, 2,50? acho que é. Nossa, isso é baratinho para danar. Aí imagina, Duda, que a entrega de sanduíche passa de R$2,50 para R$6. O sanduíche passa de 15 para 22. A Coca-Cola de R$3,50 para 7. Na hora que você coloca isso tudo na conta,
o preço de tudo ficou caro, correto? Tudo aumentou de preço. E o seu salário é o mesmo. Aí o que que isso significa? Que para você comprar as mesmas coisas, você acabou de gastar mais dinheiro. Sacaram? A gente tem uma aula melhor, a gente vai ter uma aula melhor sobre isso mais no final do ano. Vai ser só para vocês entenderem. A crise na Alemanha está tão grande, a inflação, o que que é isso? O preço dos produtos está tão caro, mas tão caro, que o povo está morrendo de fome e de frio, porque não tem dinheiro para comprar comida. Sacou? A Alemanha está tão destruída que ela não tem como o povo da Alemanha não tem como comprar nada. Não tem dinheiro, papel, dinheiro, saca? Suficiente, sacou? Só para vocês entenderem, tem um período que um pão de sal vale mais ou menos 9 milhões de marcos, certo? A nota da Alemanha, a maior nota era a nota de 100 marcos. Igual a gente tem nota de 100 reais, vai lançar uma de 200 aí, né? Mas igual a gente tem uma nota de 100 reais, imagina vocês terem que ir na padaria e o preço do pão ser 9 milhões de reais. Saca? Entenderam o problema? Ou seja, isso é muito caro. Porque se o preço do pão está custando 9 milhões de reais, quanto que é um carro? É 1 bilhão. E quanto que é uma fazenda? Não é 1 trilhão, ninguém tem dinheiro para isso. Sacou? E aí qual é o problema? O povo da Alemanha, quando ele não tem dinheiro, quando não tem recurso, quando não tem comida, ele fica desesperado. Sacou? Ele fica completamente fora da realidade. E começam a aceitar qualquer coisa. Certo? Isso significa que as pessoas elas preferiram pensar nela mesma, né, que elas estão em crise, não está fácil, não é fácil superar a crise, mas elas começaram a aceitar qualquer ideia radical. Aí na hora que o Hitler propõe que para eles, alemães, voltarem a ter uma boa vida, eles têm que exterminar os judeus, eles têm que matar todas as pessoas que não têm a mesma religião deles, têm que perseguir todo mundo que vem de fora, todos os ciganos, todos os estrangeiros, todos os negros, todos os homossexuais, todas as pessoas que têm algum tipo de doença, todos os idosos, certo? E principalmente todos os judeus. O que o povo alemão faz? Ótimo, perfeito, adorei essa ideia. Adorei não, né? Mas fazer o quê? Entre matar um judeu, eu sou judeu? Não, então não tem problema. Entre matar um judeu e eu continuar o meu estilo de vida, eu prefiro que o judeu morra, certo? Isso é o que a gente chama de total falta de humanidade. E é justamente essa ação, quando Hitler dá essa ideia e o povo alemão aceita, é onde a gente trabalha com a questão de que a Alemanha ela vai cometer um dos maiores crimes, o povo alemão vai cometer um dos maiores crimes contra a humanidade, que é perseguir esses grupos. Aí hoje em dia, o que rola? A gente fala o seguinte, olha, vocês perseguiram e vocês mataram e vocês são culpados. Ah, não, a gente não, foi o Hitler. Certo? Mas e aí, quem é que deixou ele fazer esse tipo de ação? Né? Quem é que colocou ele no poder para poder seguir essas ideias? Certo? O povo. Do mesmo jeito, nós, Brasil, passamos por uma crise atual mais ou menos nesse mesmo sentido. O povo brasileiro escolhe os seus presidentes de acordo com o que eles falam. Né? E aí, quando um presidente do Brasil fala que não existe doença, que não existe problema, que está tudo bem, que está tudo certo, e não faz nada para mudar isso, todas as mortes, toda essa consequência dessa pandemia, ela recai sobre o governo, sacou? Sobre o presidente que agiu daquela forma. Aí que está o detalhe. Quem é que é o culpado por esse caos todo que a gente está vivendo? Não é o presidente? Também. Por que também? Porque quem é que escolheu o presidente para fazer esse tipo de ação? Sacaram? É mais ou menos o que vai ser passado na Alemanha. A população
aceitam uma ideia radical, aceitam uma ideia extrema para tentar voltar à grandeza que era antes, mesmo que isso signifique matar todas as pessoas, mesmo que isso signifique exterminar todo mundo que pense diferente deles, e quem não concordar vai passar a ser perseguido. Daqui a pouquinho a gente volta sobre como é que isso daí chega, né, nesse estado, beleza? Ok? Aqui.